Só confirmando, Gustavo, nós temos quórum já, né? Para começar? Temos. 11 presentes já, Luci. Certo, mas dentro os 11 presentes dos membros do CONCAN, já tem o quórum? Sim, dos membros do CONCAN, só dos membros são 11. Certo, tudo bem. Então, olha só, vamos começar então a nossa quarta reunião ordinária do CONCAN. Eu vou mostrar na tela para vocês aí os assuntos e a gente vai rodando os assuntos que eu vou estar passando para vocês, tá? Eu vou colocar, primeiramente, no nosso chat aí e pedir também uma inclusão de pauta. Eu vou colocar no chat, vamos ver se vai ficar bom. Olha, os assuntos que tem na nossa... Não passou todos os assuntos, né? Só um instante. Eu vou projetar a tela que é melhor. Tá? Aí vocês me informam se estão vendo. Eu estou projetando a tela aí, tá dando para ver certinho para todos? Como que tá? Tá ótimo. Sim. Tá? Então tá bom. Então, aí tá como o primeiro assunto, tem vários assuntos, são 6 assuntos, né, para a gente tratar, mas eu queria, antes de colocar esse assunto aí, verificar sobre a pauta da reunião anterior. E como que está essa pauta, se todos aprovam a pauta ou tem alguma observação? Você pode controlar, você consegue controlar para mim, ou Gustavo? Eu vou deixar o seguinte, se alguém tiver algo contrário à pauta ou algo a acrescentar, eu vou dar um tempinho para se manifestar. Caso não tenham, eu vou considerar que a pauta está aprovada, tá bom? Beleza, estou aguardando aqui as manifestações, se houver. Tá. Existe alguma manifestação? Se alguém tiver alguma manifestação também, pode falar para me passar para o próximo assunto. Não tem? Tem alguma, Gustavo, no chat? Alguma manifestação? Não? Só aqui agora do Cleiton, que ele da reunião anterior ele aprova. Certo. Tá, o resto, ninguém se manifestou. Tá. Então, como não teve manifestação, eu posso considerar que está todo mundo de acordo com a pauta anterior? Já foi passado para todos. A ata anterior, podemos considerar aprovada, então? Por unanimidade? Tá certo. Então, eu vou deixar, então, pode considerar, Gustavo, como não teve nenhuma objeção, a aprovação da pauta da reunião anterior. Ok, pauta aprovada, então. Você não quis identificar. Certo. Agora eu vou falar os assuntos, e dentro dos assuntos tem algumas inclusões que eu vou solicitar para o CONCAN, a inclusão de pauta. Então, primeiro assunto, né? Informe sobre as obras do campus. Nesse assunto, informe sobre as obras do campus, eu vou tratar especificamente vou mostrar o layout, uma apresentação mostrando o layout do galpão, o que foi feito das obras e como que vai ser alguma mudança de salas, que elas, como foram feitas no galpão, então vai ter algumas mudanças de salas devido à obra que foi feita. Então, vou mostrar isso no primeiro assunto, tá? Eu vou considerar, na realidade, todo esse trabalho da mudança do galpão, nós já fizemos, está no site, todas as alterações que foram feitas no galpão foram aprovadas, criada uma comissão, aprovados no CONCAN, e agora eu vou reforçar essas alterações que tiveram pelo seguinte, porque não deu para fazer o galpão inteiro, né? A gente fez uma parte das obras, que foram 14 salas a mais, lá, 14 laboratórios, entre salas e laboratórios. Tá bom? Então, como não foi feito tudo, então algumas alterações vão ser possíveis ser feitas, eu vou mostrar no layout. Eu vou pedir para o CONCAN, eu vou deixar identificado que essa apresentação foi passada no CONCAN hoje,
e também vou deixar no nosso site, tá? Porque essas informações já existem, mas eu vou estar reforçando elas para caso haja dúvida do nosso corpo de docentes, discentes, administrativos, a gente possa ter esse respaldo, tá bom? Então, esses são os informes das obras dos campos que vai ser passado. O segundo assunto é informe sobre o início da pós-graduação. Depois, o terceiro, a propostas do MEC da atualização da portaria 17. Eu vou dizer o que está sendo passado. O quarto assunto é a entrada da servidora Naís Pereira, do Nascimento, como secretário do CONCAN, e vai ter a vacância, né, do Gustavo, a pedido dele, porque ele já está há um tempo contribuindo com a gente, e agora ele vai se dedicar mais aos trabalhos deles lá da CAP. Tá? O quinto assunto é a vacância também do membro titular da comunidade externa, o aluno egresso André Pape, por ter ele não está vindo uma quantidade de vezes, acho que foram 3 vezes seguidas, então, devido a isso, já tem a vacância automática dele. E o sexto assunto, eu coloquei informes gerais. Então, nesses informes gerais, eu queria substituir, eu estou rodando aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas sobre a pauta da inclusão de alteração dos PPCs dos cursos técnicos concomitantes. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai pegar os 3 PPCs dos cursos técnicos concomitantes e vamos propor uma alteração desses 3 PPCs somente nos técnicos concomitantes, no integrado não. Por que só nos concomitantes? Porque vai possibilitar o aluno, através dos saberes e competências, fazer uma avaliação, dependendo da disciplina que ele tem, ele pode ser dispensado, ele pode ser considerado aprovado naquela disciplina por meio dessa avaliação. Então, isso que nós iríamos colocar uma aprovação do CONCAN para essa alteração que vai ser feita. Então, fica bem claro, essa alteração não foi feita ainda, ela vai ser inclusa nos PPCs. Então, eu ia pedir uma autorização prévia do CONCAN para fazer essa alteração, porque o que ocorre? Logo que a gente incluir isso nos PPCs, a gente vai enviar, né, para a Pró-Reitoria de Ensino para fazer a alteração. E se caso nós pudermos aprovar isso hoje, nessa reunião, a gente não precisa fazer uma reunião extraordinária, urgente, só para decidir isso, entendeu? Por isso que eu estou colocando esse assunto agora, tá bom? Então, esses são os assuntos que nós temos que falar. Essa seria uma inclusão de pauta que nós temos, que eu vou solicitar aos membros do CONCAN. Então, eu vou pedir em regime de votação do CONCAN, se eu posso incluir essa pauta adicional. Vocês estão de acordo? Podem colocar OK, ou se alguém estiver em desacordo, se manifeste, para que nós possamos fazer colocar essa inclusão de pauta, né, adequadamente, ou não. Tá? Uma solicitação que eu estou fazendo aí, um pedido para o CONCAN. Então, o Gustavinho, você está conseguindo ver as manifestações? Os conselheiros? Luiz. Sim, por enquanto, todos de acordo. De acordo? Tá bom. Então, a gente vai entrar essa pauta. Tá? E informes gerais. Nos informes gerais, eu queria também passar uma informação, né, os informes gerais, no caso, vai entrar, então, essa questão, né, que seria esse último assunto que a gente está incluindo na pauta, tá certo? Então, basicamente é isso. Eu gostaria também de fazer Não, pelos correios não tem problema não, porque quem recebe é o porteiro. Certo. Então, tá bom. E nos informes gerais, eu queria também passar um assunto da Sofia. Porque o que ocorre? Pela legislação do CONCAN, um coordenador que substitui a coordenação mais de 60 dias, ele não pode continuar como membro do CONCAN, né? Tem que sair. E no caso da Sofia, ela já está 40 dias substituindo
a CDI, tá? A coordenação. Então, nesse caso, caso ela fique mais, ela já está com 40 dias. Se ela tiver mais substituições, ela poderá sair do CONCAN, tá? Então, nesse CONCAN, ela ainda pode permanecer, mas se ela tiver mais substituições... Essa conta foi do quê, mano, que você tomou lá em São Paulo? Esse assunto vai entrar como sexto assunto, como informes gerais, tá bom? Eu passo isso como sexto assunto, então. Tá certo? Então, eu vou colocar agora, ó, informe sobre as obras. Eu vou passar para o primeiro assunto. Eu vou passar um PowerPoint agora do layout, como que estava as obras, conforme foi, né, já aprovado pelo CONCAN, o que foi feito, como vão ficar as salas. Eu vou passar aqui, ó, eu mudei aí mostrando o slide do galpão. Vocês conseguem enxergar? Está passando aí para vocês? Eu coloquei na tela. Sim, Valdeci. Tá. Todo mundo está vendo aí, né? O projeto do galpão, primeira etapa. Então, o que eu vou fazer? Nesse projeto do galpão, caso haja concordância, né, o aceite aí do CONCAN, que na realidade isso é mais para reforçar o que já foi decidido em pauta anterior. Eu vou colocar a data de hoje, né, que nós passamos na reunião de hoje, no CONCAN, e vou deixar no site, naquela área que fala do layout, tá bom? Já tem uma área específica para isso. Então, nesse projeto do galpão, eu queria, o que fala, o que mostra? É futuro do galpão. Então, se vocês observarem esse bloco, nós temos o bloco no nosso campus, o A, B, C, o D, que é aquela parte que fica a TI, e nós chamamos o bloco E, uma parte do galpão onde estão as máquinas, operatrizes e outras coisas, e essa parte aí, que está em cor amarela, é a parte das salas que nós incluímos. Então, vocês conseguem ver aí essa parte, o mouse, essa parte toda amarela? Toda essa parte é a parte que foi construída, tá? Então, o que foi construído? Foi construído esse rack aqui, que é um rack novo, onde vai ser toda a distribuição nossa de rede. Foi construído esses 2 banheiros, então é um banheiro feminino, masculino, feminino, e o banheiro adaptado para cadeirante, masculino e feminino, tá? Então, está construída essa parte, todas essas salas novas, e, consequentemente, isso que foi feito. Então, o que não foi feito? Toda essa parte vazia aqui, ó, serão novas salas também no futuro, que é para uma etapa futura, que a gente tem que conseguir agora batalhar para conseguir mais verbas, para tentar fazer algo novo no ano que vem. Para isso, a gente tem que buscar recursos para esse ano. Então, o que nós temos efetivamente construído e contratado e está finalizando essa parte aqui em amarelo. Tá? Todo mundo está vendo aí? Só um retorno de alguém? Tá certo? Conseguiu ver aí, Gustavo? Está acompanhando? Tá ok. Ok? Então, próximo slide. Então, aqui mostra, né, os novos ambientes construídos, tá? Então, foi construído laboratório de conversão de energia, almoxarifado, laboratório de física, sala multifuncional de aula, que é multifuncional 2, e sala de aula multifuncional 1. Então, tem 2 salas multifuncionais aí. Aqui também, no projeto atual, né, nós temos o auditório na sala A e as salas dos... Opa, mudou aqui, ó. E as salas dos microcomputadores. Então, o que aconteceu? Vocês olham, do lado direito está o projeto executado, tá? Está bem claro aí, ó. Eu vou passar o mouse, não sei se dá para ver. Esse auditório aqui é o projeto executado. E esse aqui era o projeto atual, eram as salas atuais. Então, os laboratórios de controle, laboratório de microcontrolador, sala de aula e tal, toda essa parte ela saiu e virou um auditório bem grande, quase que o dobro do tamanho daquele nosso lá. Então, eu não tenho fotos aqui, mas vocês vão ver lá que ficou bem grande mesmo. Ficou um auditório de, no mínimo, 250 pessoas. O nosso é de 150. Então, eventualmente, vai dar para fazer formaturas, as formaturas menores, alguns eventos, nós vamos conseguir fazer nesse nosso auditório. Então,
Hoje, como é que está o nosso auditório? Hoje ele já está desse tamanho, tá? Só que esses laboratórios aí vão migrar para aqueles espaços novos. Agora aqui temos o nosso laboratório de instrumentação e controle e ele vai, esse laboratório, ele vai estar entrando no nosso laboratório de controle, tá? Então, é mais uma mudança que vai ser feita. Então, aqui do lado esquerdo, né, é o nosso laboratório do microcontrolador. Ele está saindo e indo para o laboratório de redes e CLP. Tudo isso, esse do lado direito aqui é o laboratório novo, é do galpão que foi construído. Então, está saindo o nosso laboratório de microcontrolador e está indo para o laboratório de redes e de CLP. Tá? Então, está tendo essa alteração aí. Então, mais uma vez, do lado esquerdo fica o laboratório atual. E do lado direito fica o laboratório que foi construído, lá no galpão. Então, sai o nosso laboratório de projeto de automação, que fica no B, no nosso layout atual, no nosso bloco B. Ele sai do bloco B, esse laboratório de projeto de automação, e ele vai para o Fab Lab de laboratório de projetos. Então, eu queria, só para lembrar todo mundo, onde fica esse laboratório de projeto de automação. É o laboratório que fica no bloco B, que fica ali próximo da minha sala, próximo daquela sala onde ficam os laboratórios de computadores. Um laboratório que geralmente o pessoal usa para fazer projetos, tá? Então, esse laboratório vai estar saindo e vai para este nosso laboratório novo de projetos. Então, esse laboratório de controle, A6, ele vai ficar de acordo com essa seta aqui, ó. Não sei se vocês verificaram. Está vindo para esse local o laboratório de controle A6. Então, eu estou mostrando o que está acontecendo. Alguns laboratórios estão sendo deslocados, que foi feito espaço para eles, certo? Isso que eu quero deixar claro. Os laboratórios que estão se movimentando é que tem espaço para eles, espaços novos. Aqui vai o laboratório de CLP, que está na sala A03. Esse é a sala A04, que ela está se movendo para esse espaço. Agora, um dos grandes ganhos que nós tivemos também. Então, nós verificamos que nós tivemos um ganho grande, que foi o nosso auditório, né, que ele cresceu de 150 para no mínimo 280, 250 lugares. Então, houve um grande ganho no nosso auditório e na nossa biblioteca também. A nossa biblioteca, para vocês verem, ó, do lado direito, ela era metade do tamanho, tá? E ela duplicou de tamanho agora. Então, toda aquela parte do bloco é a biblioteca. Então, não vai ter mais aquele problema de ter aquele barulho no auditório e interromper com a biblioteca. Então, foi um grande ganho aí que está tendo com relação à biblioteca, de ampliação dos espaços. Agora, aqui a sala 05, ela está indo, né? A sala 05 está indo para a sala de aula no laboratório multifuncional 2, do galpão, tá? Então, teve essa mudança da sala 5. Ela, agora, a gente não tem mais ela, mas tem uma sala multifuncional do galpão. O próximo passo é o laboratório de eletrotécnica. Esse laboratório de eletrotécnica, ele ganhou 2 espaços, tá? Então, o laboratório de eletrotécnica nosso, ele tinha junto o laboratório de acionamentos elétricos e o laboratório de conversão de energia, tá certo? Então, esse laboratório de eletrotécnica, ele fica no bloco C. É um laboratório que ele está ganhando 2 espaços, um único laboratório, ele está ganhando 2 laboratórios novos. Por que isso? Eu queria explicar para vocês por quê que ele ganha 2 espaços novos. Porque ele, na realidade, são 2 disciplinas diferentes, e eles precisam, para atender o PPC, esses 2 laboratórios. Então, antes estava tudo num único laboratório, que agora virou laboratório de acionamentos elétricos e laboratório de conversão de energia. Tá bom?
Então, esses dois laboratórios são provenientes desse espaço aqui de eletrotécnica. E esse espaço de eletrotécnica, ele já estava preparado para virar um laboratório de química também. Isso estava no projeto inicial. Então, automaticamente, ele, como ele vai ser liberado o espaço, ele se transforma no laboratório de química, tá bom? Lembrando que, primeiro, a gente vai ter que fazer as seguintes etapas. A gente está terminando todos os espaços lá no galpão, e depois que terminar os espaços no galpão, é que vai ser ter uma entrega técnica da empresa. Então, no momento, eu não posso, ninguém pode ainda fazer mudanças para os espaços existentes. E ainda falta a gente finalizar a parte de TI, que é a passagem de cabos, parte de redes, e eu vou tentar inserir também a passagem de uma fibra ótica que vai até o galpão, porque essa fibra ótica ela vai para a gente ter internet com alta velocidade no galpão também. E toda a infraestrutura de rede, para ter uma internet rápida lá para todo mundo que for utilizar, poder utilizar a internet rápida. Tá bom? Então, isso é uma das coisas que foram feitas. Só um retorno. Ô, Gustavo, está ouvindo bem? Está ouvindo aí, Gustavo? Estou ouvindo. Tá, dando um retorno, porque o que eu estou vendo na minha tela aqui? Eu só estou vendo o layout, eu não sei se vocês estão vendo bem, como eu não estou tendo retorno, a gente não tem retorno visual das pessoas, fica um pouco difícil tá passando os dados sem ter o contato pessoal, né? É a questão da dificuldade da gente se adaptar a essa nova tecnologia. Estamos vendo bem. Tá, então, deixando bem claro essa parte dos laboratórios, né, que sai o laboratório de eletrotécnica, o espaço fica vazio e entra, conforme estava planejado, o laboratório de química. Então, essa parte finaliza. Só que aqui já está, né, como que ficaria depois, porque sai o laboratório de eletrotécnica anterior, conforme está aqui, posterior entra o laboratório de química geral 2. Tá? Que é a saída do laboratório de eletrotécnica, remonta, então, nesse espaço, o laboratório de química geral. Bom, finalizado essa etapa, eu verifiquei o seguinte, isso que eu queria explicar para vocês e explicar para o Concan, que surgiu uma oportunidade, porque as divisórias, elas saíram daqueles locais, naqueles espaços. Então, eu verifiquei essas divisórias, eu verifiquei o seguinte, que essas divisórias são muito frágeis, as que saíram das salas. Então, se a gente deixar ela guardada, logo, ela acaba estragando, entendeu? E essas divisórias, elas são cheias de, tipo, poros, né, que elas têm internamente, pode juntar barata, pode juntar uma série de coisas ali, que se a gente ficar guardado, é prejudicial para a gente. Então, eu verifiquei a possibilidade de fazer alguma divisão num espaço que já está previsto para o futuro. Mas eu tentei ainda, eu fiz um pedido, né, para tentar, verifiquei com a reitoria, para tentar acrescentar isso na obra, que ainda está sendo estudado, tá? Então, mas vamos considerar que vai ser realizado. Eu estou considerando que vai ser realizado. Que não era para entrar no projeto agora, seria algo para o futuro, mas eu vou tentar incluir agora, que é a questão das divisórias que nós retirarmos, nós colocarmos lá embaixo, no galpão, no laboratório de instalações prediais. Então, essa divisão aqui, ó, da esquerda, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, da parte esquerda, e essa parte que fica lá no galpão, logo que você entra daquela porta grande à esquerda, tem um laboratório grande lá que está sem porta, que não tem divisória, não tem nada. É o laboratório de instalações elétricas lá que ele foi feito nas paredes do galpão, né? Mas não tem nada fechando ali. Então, a proposta que eu fiz lá para a reitoria era as divisórias que nós retirarmos, nós colocarmos fazendo a criação, a divisão desse espaço, tá bom? E também, nesse laboratório de ensaios mecânicos, tem um computador, tem um microscópio que fica bem numa salinha pequena aqui, ó. Então, só que esse microscópio precisa de ter ar-condicionado ligado para ele direto. Então, nessa sala enorme, está ficando todos os ar-condicionados ligados por causa de um único microscópio. Então, qual foi a
a solicitação também, colocar uma divisória nessa sala. Uma divisória nessa sala de modo, né, nesse laboratório da IC, que o microscópio ele vai precisar de um único ar-condicionado ligado. Aí assim a gente vai economizar bastante energia aí e manter esse microscópio aí da maneira que ele deve ficar, tá? De uma maneira adequada, tá bom? Então, eu vou sair agora da apresentação e vou entrar... Então, agora eu gostaria de ouvir um retorno de todos, né? Todos entenderam o que foi realizado? Tudo isso que foi realizado, isso que eu gostaria de explicar. Já foi tudo aprovado pelo CONCAN, esses espaços. Então, todos esses espaços, da maneira que eles estão determinados, já foram aprovados pelo CONCAN. O que faltou, na realidade, nesse projeto, que eu estou tentando inserir agora, na realidade eu vou ter a resposta, é a passagem que, inicialmente, a gente poderia ser a rede poderia ser só sem fio, né, lá embaixo, como é hoje. Então, estou tentando incluir aí uma rede, passar uma fibra ótica, e ter uma rede de alta velocidade lá e ter toda a parte de cabeamento também. Então, estou tentando incluir agora nessa parte do galpão. Tudo isso é o que já foi para que a gente tenha já uma infraestrutura adequada, né? No retorno nosso aí das aulas, a gente tem toda essa estrutura adequada. Lembrando que as divisórias já foram retiradas, então, hoje, nós temos hoje o nosso auditório com todas as coisas. Nele, a gente vai ter que retirar as cadeiras do auditório e mover para o outro auditório criado e mover os laboratórios existentes que estavam naqueles locais lá para o galpão. Então, esse procedimento, a gente vai chamar os docentes, né, da área que atuam e alguns setores para ajudar a gente a fazer, eu também vou estar junto, para a gente fazer essa mudança, tá? Dessas carteiras, desses materiais lá para baixo. Mas primeiro eu tenho que finalizar a obra, ela está quase finalizada. Eu tenho que finalizar essa parte do acabamento, essa parte de TI, praticamente, que é o que está faltando, né? E para a gente levar, já transferir as coisas e ter a entrega da empresa, que a empresa tem que fazer a entrega, que a partir do momento que ela entrega, começa a correr uma certa garantia que ela vai ter do serviço executado. Tá bom? E além disso, dessas obras todas que está acontecendo, tem um problema lá que já ocorreu várias vezes, eu acho que muitos daqui estão cientes, que o galpão, e toda aquela área do galpão, inclusive o refeitório, estava desligando um disjuntor lá, um disjuntor geral, que ele desligava metade do nosso campus, tá? Ou seja, nosso campus tem duas subestações, aí uma ficava desligada. Então, estou contratando também para poder trocar esse disjuntor e resolver esse problema. É um problema ele é um problema intermitente, então ele pode ocorrer 2 vezes por ano, 5 vezes por ano, a gente não sabe quantas vezes que vai ocorrer, mas toda vez que ocorre, se ocorrer, por exemplo, num final de semana, numa sexta-feira, que todo mundo já saiu do campus, a gente só vai religar isso na segunda-feira. E aí todo esse tempo que ficou parado, se tiver coisa, pode perder, pode desligar a nossa TI, então acontece uma série de coisas desagradáveis. E se a gente tiver numa formatura, tiver utilizando alguma coisa lá, num evento lá na nossa instituição, e desliga toda a energia. Então é extremamente danoso para a gente esse tipo de problema. Então a gente está tentando eliminar esse problema de uma vez por todas também. Bom, isso é da obra que está sendo feita lá, e além, isso aí é o que está sendo feito, certo? Então, o que a gente agora está batalhando para fechar, e que é uma coisa que estou batalhando para fechar ainda esse mês, é a contratação da quadra, tá? É uma quadra que eu vou tentar batalhar para ter a contratação da quadra e, em seguida, para ver se eu consigo também contratar a cobertura. Não podemos colocar arquibancada, como questão que foi proibido nós, nesse momento, fazermos arquibancada em quadras, em todas as quadras que foram feitas. Em todos os campos não tem arquibancada, tá? Então, não foi possível, esse item não pode nem ser colocado, mas eu estou tentando colocar a quadra e vai ter o processo da quadra que está correndo, acho que corre esse mês seguinte já tento contratar. Em seguida, eu vou tentar incluir também o processo de uma cobertura, tá?
Porque o que acontece? A gente conversou com a professora de Educação Física, ela falou que é muito difícil dar aula para os alunos de Educação Física na época onde, com o sol, né, no verão, fica muito complicado, entendeu? E a questão de conservação da quadra também. Se a quadra for descoberta, ela fica mais vulnerável à chuva, às intempéries do tempo e também é uma série de problemas para os alunos. Então, a ideia é conseguir que aquele espaço seja coberto, tá? Dentro daquelas medidas, de 20 por 30, que é a medida padrão para todos os campos do nosso Instituto Federal. Tá certo? Pessoal, com relação... Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou abrir aí com alguma pergunta sobre os espaços. Caso contrário, eu vou estar encerrando esse assunto. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu queria perguntar qual foi o ganho de sala de aulas? Qual era o número de sala de aulas que nós tínhamos? Eu fiz uma pergunta ali no chat, o Lucas já respondeu, obrigada, que foi só um dos laboratórios ali do bloco B, que foi lá para baixo, então ali será uma sala de aula. E as salas de aula lá embaixo, no galpão, elas serão compartilhadas? Como é que é a situação Então, de sala de aula? o ganho nosso foi que a gente vai ter lá embaixo, né, as salas multifuncionais e o laboratório, por exemplo, teve um laboratório que saiu lá do bloco B, não sei se você localiza, mas o bloco B tem aquele laboratório onde vai ser a parte de... eu teria que abrir aqui o PowerPoint, peraí, deixa eu abrir. Não, eu sei qual é a do bloco B. Ela, na realidade, então, é aquela sala que é de vidro, que a gente enxerga dentro dela, não é isso? O laboratório B se transforma em sala e a gente vai ganhar mais 2 salas, além dessa sala, mais 2 salas multifuncionais lá embaixo, que elas são multifuncionais, espaços compartilhados. E esses laboratórios todos, você ganhando esses espaços, eles podem também, né, muitos espaços deles, eles serem utilizados como salas também, devido ao tamanho, devido à condição. Mas, basicamente, você ganha esse do laboratório e mais as salas multifuncionais lá embaixo, tá? E nós temos, para o projeto futuro, mais salas também lá no layout, conforme planejado, tá? A gente tem mais sala que não foi construído, porque ela vai ser feita na etapa seguinte. Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem, que é o projeto futuro. Então, no primeiro slide. Então, no primeiro slide, vocês verificam que só foi feita essa parte em amarelo, né? Porque essa parte, dessa parte amarela, daqui até o final, também ela vai ter várias salas aqui, inclusive sala de aula também. Tá? Então, nós vamos ganhar mais espaço aí, futuramente, na nova contratação, que a gente vai ter que fazer o projeto desses novos espaços, para a gente ter, que não vai ser executado esse ano, tá? É coisa para o ano que vem, coisa futura, tá bom? Então, para esse ano a gente conseguiu, nesse ano com o que a gente tem, a gente vai atender toda a nosso corpo, vai aumentar todos esses espaços a mais para nós. Então, vai dar para atender bem melhor o atendimento para os nossos alunos, para todo o nosso corpo docente, administrativo. O atendimento vai ser bem melhor e, logicamente, no futuro nós temos que fazer os locais onde não foram feitos, né? Mas agora, com toda essa estrutura que a gente tem, fica mais barato até. Porque aí toda a parte de infraestrutura elétrica, muita coisa a gente consegue aproveitar e fica mais barateia você fazer uma continuidade nesses espaços aí. Então, a gente vai conseguir... E como não tem o banheiro é uma coisa muito cara, né? Que a gente já tem ele agora construído, então... construir agora essas novas salas, a gente já tem o padrão, né? O padrão ficou muito bom que a empresa fez. A gente vai manter o padrão e construir novos espaços. Só que a gente vai depender agora de todo um procedimento, né? De angariar verba, fazer projeto.
fazer e seguir, e uma coisa que é interessante, já está tudo determinado no nosso layout, então, basicamente, fica mais fácil que todo esse trabalho de preparação que a gente teve, de discussões com campos, envolvendo todos os setores, a gente não precisa ter mais, que a gente já está com as definições. Então, é mais trabalhar mesmo em conseguir as verbas e fazer as contratações e transformar já um sonho antigo numa realidade, tá? Tem isso, são projetos futuros, e tem o projeto futuro do novo campus também. São coisas aí que vão aí ser coisas para o ano que vem, que a gente vai estar batalhando ainda nesse ano para conquistar o ano que vem. Tá certo? Então, isso é uma conquista grande para todo o campus, que eu acho que ela dependeu muito do trabalho de todos, e foi muito importante a atuação do CONCAN, porque foi tudo validado pelo CONCAN de uma maneira bastante participativa de todo o nosso campus. Eu acho que isso é o que foi mais importante nessa obra. Foi uma obra bem inclusiva, que ela conseguiu incluir a opinião de todos no campus. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Na realidade, professor, eu só queria saber se essas salas multifuncionais, porque como a gente vai precisar no retorno dividir, né, os alunos, essas salas multifuncionais serão usadas para isso, mas acredito que sim. E, com certeza, as salas multifuncionais elas poderão ser utilizadas como sala de aula também para fazer essas divisões de alunos, tá bom? Para ter mais divisões de alunos e não ficar ter aglomeração de muitos alunos na mesma sala, tá bom? Então, as salas certo, obrigada. Elas têm essa utilização também, tá bom? Mais alguma pergunta de alguém? Mais alguma dúvida que ficou? Pode dar uma verificada para mim, Gustavo, no chat, porque eu só estou vendo a tela aqui da pauta. A última manifestação foi a da Diana, que ela também acabou se manifestando por áudio, e por enquanto está ok. Tá, então, só colocar em regime de votação. Eu queria colocar em regime de votação, se alguém tiver algo contrário se manifeste, eu vou colocar essa apresentação para esclarecimento de todos lá naquela parte do grupo que discutiu o layout, tá bom? Naquele grupo de trabalho que discutiu o layout, tem todos os arquivos ali. Eu já vou colocar que essa apresentação foi passada e tem a compreensão e o aval do CONCAN. Posso deixar assim? Porque para eventual dúvidas, né, ficar constando isso também. Caso tenha alguma dúvida também futura, para a gente estar reforçando. Na verdade, isso já foi definido, mas eu estou reforçando essas definições que já estão passadas. Só que eu vou estar reforçando em ata e deixando também no site, para ficar bem transparente, para toda a comunidade poder ver. Tudo bem? Podemos deixar assim? Alguém se manifesta ao contrário? Eu queria só destacar, boa tarde a todos, que fica claro que a obra não está concluída por completo, como foi aprovado a primeira versão pelo CONCAN, né? O CONCAN aprovou a obra no total, né? Mas ela não está sendo executada totalmente, né? Então, se vier dar algum problema, alguma coisa, tem uma diferença entre o projeto que o CONCAN aprovou e o projeto que está sendo executado, ok? Eu digo em totalidade. Isso, perfeito. Exatamente. Aí a gente pode colocar, né? Foi feito devido a gente não tinha todo o dinheiro para fazer tudo, a gente fez parcial. Então, isso que a gente está entregando foi dentro do que foi feito parcialmente, mas foi dentro do combinado. Assim, os espaços, eles estão entregues para as coisas que foram combinadas. Os espaços que foram construídos, tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro. Os espaços foram projetados e afinados nas reuniões para determinadas áreas, determinados setores, foram entregues da mesma forma que foi o planejamento. Isso, para mim, é o mais importante, porque eu deixei a comissão com os coordenadores, com a comissão que foi formada para envolver todo o campus e para definir, e eu fiquei mais focado em conseguir a verba, em conseguir as condições para a contratação. Eu me foquei mais nisso e deixei para o próprio campus, gostaria de deixar ressaltado isso, que ficou para o campus, né, para a comissão,
o envolvimento de todo o campus, definir as áreas e as necessidades, tá bom? Então, a minha participação maior nisso aí foi, eu fiz as minhas sugestões, mas eu deixei para a comissão envolver o campus, decidir, e eu foquei em conseguir as verbas e os recursos e em tramitar o processo para que fosse executado e transformasse o desejo do campus como um todo, né, numa realidade. Eu me foquei mais nessa parte aí administrativa e na parte das verbas também, para verificar com a reitoria o que eles poderiam dar, verbas parlamentares, e ficou mais para conta do próprio campus a decisão do que seria as necessidades dos espaços. Isso foi definição do campus como um todo, tá bom? Então é isso. Tudo bem então, pessoal? Alguém tem mais algo a dizer? Então, eu vou estar colocando isso lá no site, colocando conforme, né, passado para a ciência do CONCAN na data de hoje, vai ficar descrito lá no nosso site também. Tudo bem? Mas alguém tem mais algo a falar? O Gustavo, verifica para mim se tem mais alguém que tem algo a falar sobre isso? Ou podemos encerrar esse assunto? Tem uma manifestação aqui do Douglas que acha que não cabe votação em pauta de informe, mas, por enquanto, a respeito dessas informações que você falou, ninguém se manifesta. Esse informe não vai ter uma votação, mas eu vou apenas estar colocando, né, e pedir a anuência de todos, tá? Para colocar isso, né, da forma que foi passado hoje na reunião do CONCAN. Então, só para ter a anuência, né, de todos, se alguém é contrário a isso, tá bom? Isso que é o mais importante também, ter essa transparência com o CONCAN. Tudo bem, pessoal? Então, tem mais algo, Gustavo, sobre isso? Podemos encerrar esse assunto? Acredito que pode encerrar esse assunto, sim. Certo. Então, o terceiro assunto agora. Propostas do MEC sobre a atualização da portaria 17. Possível aumento de carga horária mínima para docentes. E causa impactos, né, da mudança da pesquisa, extensão. E tudo isso, na verdade, a carga horária docente é definido pela Resolução 109 de 2015, que regulamenta as atribuições das atividades docentes. Então, o que é isso? Esse é mais um informe que eu estou dando também, que eu gostaria de esclarecer para o CONCAN, que existe uma eminência, né, de ter essa portaria de atualização da portaria 17 do MEC, que determina a carga horária mínima docente. Então, hoje, em literaturas que se procura sobre esse assunto no MEC, ele fala o seguinte, que a proposta deles é deixar a carga horária mínima de 16 horas, tá? Que vai dar aí cerca de 20 aulas. Então, isso que é a proposta do MEC, que é o que está se veiculando. Não vai ter o máximo, vai ter só o mínimo. Então, uma vez que se cumprir o mínimo, não é cobrado mais o máximo. Não se deixou o máximo. Porém, nós temos a Resolução 109, que é a nossa regulamentação, e pelo que a reitoria se posicionou, é o seguinte, mesmo que saia esse ano uma portaria do MEC com esse conteúdo, que ela realmente seja chancelada, ainda existe um tempo, né, que esse tempo desse ano todo teria que ser refeito a Resolução 109, teria que fazer um grupo de trabalho para trabalhar em torno de uma nova resolução, e para verificar como que o Instituto Federal de São Paulo vai se readequar, tá bom? Porque nós temos atividade de ensino, pesquisa e extensão. Então, isso aí, nesse ano, não vai ter alteração para a gente, basicamente é isso. Praticamente não vai ter alteração que vai alterar para esse ano, tá? Então, isso é uma coisa que ainda, antes de alterar, ela vai ser passada por um grupo de trabalho nosso, para depois se criar uma nova resolução, e depois da criação da nova resolução, que ela tem um tempo para se adequar a ela. Então, numa alteração aí, no horizonte desse ano, praticamente não vai ter aí uma alteração
de fato, que vai surgir com relação a 109, tá bom? Então, isso é mais para dar um esclarecimento, tá certo? Então, encerrando esse assunto, o próximo assunto, o quarto assunto, a entrada do servidor Naíse Pereira. Olha, eu só queria confirmar acerca do segundo assunto, da pós-graduação já foi tratado? Desculpa. Acabou passando, realmente. É que às vezes você falou, eu não prestei atenção também. Na verdade, faltou realmente, desculpa, faltou o assunto, né? O segundo assunto acabou passando batido aí. Então, informo sobre o assunto da pós-graduação. A pós-graduação, ela foi determinada ela pertence, né? Todas as pós-graduações são possíveis de ter o retorno EAD, tá? É possível de ter esse retorno. Então, a nossa pós-graduação, ela já foi no site, já saiu, né, o nosso retorno EAD, que é possível, foi verificado, é possível atender todos os alunos, então, nós conseguimos fazer o retorno EAD da pós-graduação, tá? E nessa pós-graduação, a gente meio à parte, né, dos cursos, é diferente do curso da graduação e dos cursos integrados e técnicos. Então, a tratativa dela é de uma maneira diferente, então, o que possibilitou para nós o retorno do calendário letivo dela. Então, se vocês olharem no site, já tem o calendário da pós-graduação e está correndo já o retorno EAD deles. Foi possível fazer apenas uma turma de 27 alunos, então não teve problema nenhum, tá? Então, eu mais informo desse retorno, que esse retorno foi autorizado e ele pôde se proceder normalmente, tá? Devido a ser uma única turma, poucos alunos, e todos os alunos terem condições de fazer um acompanhamento EAD. É diferente dos outros casos que estão sendo estudados agora, que depende da liberação, né, da Pró-Reitoria de Ensino, das comissões que estão, da comissão comparece para todos os outros cursos. Os únicos cursos no Instituto Federal que foram possíveis liberar até agora foram os cursos de pós-graduação, não só no nosso campus, como em outros campos também que puderam fazer a liberação. Tá certo? Então, o segundo assunto foi finalizado, era esse informe. O terceiro também era sobre a proposta da portaria 17, também foi finalizado. Certo, Gustavinho? Tem mais alguma coisa? Agora vamos para o quarto. Você vai partir para o quarto. O quarto assunto é a entrada da servidora Naíse. Como eu estava dizendo, o que aconteceu? Naíse, você está presente? Só se manifesta, por favor. Está presente na sala? Sim. Uhum. Tá certo. Então, o que ocorreu? Eu convidei a Anaíse para ser a nova secretária, em virtude do Gustavo, ele está com muito atarefado agora na CAP, porque foi comprado muita coisa, né, no decorrer do ano passado, está chegando, esse ano muito equipamento, muita coisa nova, então ele tem que agora ficar mais full time ali na CAP, para poder cuidar ali da área dele, porque realmente está bastante atarefado. Então, o Gustavo está mais focado ali, ele pediu já há algum tempo para mim verificar uma outra pessoa que pudesse ser secretária do CONCAN. Eu convidei a Anaís, ela nos atendeu, e ela vai agora ser a nova secretária. Agradecer muito aí ao Gustavo, a presença de todos, pelo excelente trabalho que ele fez, né, excelente trabalho que ele fez todo esse tempo com a gente. E agora, agradecer também pela Anaís por ter aceitado esse desafio, porque também ela está bastante atarefada, né? Hoje nós estamos muito atarefados, principalmente na área de TI, porque a área de TI ela cresceu agora, a banda nossa de internet, a velocidade nossa duplicou. Nesse ano a gente conseguiu aumentar a velocidade, e agora tem todo esse trabalho do novo galpão ali, que a gente vai criar novos pontos de distribuição, os laboratórios vão se deslocar para lá, então tem muito trabalho também na TI, e ela mesmo assim, ela aceitou o desafio de nos ajudar aí sendo a secretária do CONCAN. Então, agradecer a todos aí, a vocês dois, né? Tanto um que já fez um excelente trabalho, como o que está entrando, e é a partir, então, da próxima reunião que ela vai estar dirigindo, mandando o e-mail
para todos, né? Salvo se tiver alguma reunião extraordinária, tá? Que a gente vai aguardar, caso só se tiver uma urgência, alguma reunião extraordinária que a gente vai estar inserindo. Tudo bem? Então, tudo bem, Gustavo? Tá certo? Eles querem falar alguma coisa, Gustavo? Valdeci, só aproveito para agradecer a todo mundo aí pela paciência, para agradecer a Anaíse também. E dizer que eu estou à disposição também, caso houver necessidade de uma reunião extraordinária, como você falou também, eu continuo à disposição. E no que precisarem aí, também estou à disposição. Obrigado pela paciência de todos aí. E obrigado mesmo. Só isso. Então, nós que agradecemos, Gustavo. Muito obrigado por todo esse tempo que você nos ajudou aí nessa difícil tarefa de secretarial com o CAN. Naís, você gostaria de falar alguma coisa, alguma palavra? Não, só quero agradecer, né, pela oportunidade e conte comigo, que eu puder ajudar. E vou também precisar da ajuda do Gustavo também nesse comecinho. E só isso mesmo. Conte comigo você, né? Estou à disposição aqui também, do que precisar, viu? Obrigado, então, Naís. Muito ajudar aí. Bom, então vamos para o quinto assunto, é a vacância do membro titular. Quinto assunto, vacância do membro titular da comunidade externa. O aluno egresso André Pape, né? O Gustavo, você pode falar como que foi que a vacância dele? Pode explicar certinho? Que foi o número de vezes que ele já não pôde vir nas reuniões? Foi 3 reuniões seguidas, e segundo o regulamento, ou 4 alternadas, ou 3 seguidas. No caso dele, foi 3 seguidas. Certo. Agora seria a quarta, né? 3 seguidas sem justificativa, né? Isso, certo? 3 seguidas de ausência sem justificativa. Certo. Então, foi esse caso aí, ele está... ele tem a vacância do membro titular. Para ele tem membro suplente, o Gustavo? Deixa eu consultar aqui um momento só. Dá uma verificada para a gente. No caso do segmento externo, eram 3 membros, o André Pape, a Érica Borgatti e a Margarete. Certo. Não tem nenhum suplente, eram, no caso, os 3 titulares. Certo, e ele saindo, continuaria, por enquanto, a Érica e a Margarete, mas a Érica agora, ela estaria na 3ª reunião dela com ausência não justificada. Tá certo. Então, temos que ver, e aí o que nós só teremos a Margarete como membro externo, então. Então, nesse tocante aí a membros externos, a gente tem que estudar na próxima reunião, a gente pode colocar até em pauta para verificar como que vai ser a recomposição, tá bom? Conforme os critérios aí do CONCAN. A gente pode colocar isso em pauta na próxima reunião nossa, daí discutir, analisar, né, a documentação do CONCAN e verificar como que a gente poderia fazer no caso do segmento externo. Se a gente pode chamar alguém, convidar alguém de outra área, tá bom? Eu vou colocar isso na próxima pauta, a gente discute isso na próxima reunião nossa. Agora, os informes gerais. Os informes gerais, a gente colocou o 6º assunto, sobre a inclusão da alteração dos PPCs dos cursos técnicos concomitantes. Então, o que eu ia pedir para vocês agora para o CONCAN? Nós incluímos essa pauta e nessa inclusão eu vejo a seguinte necessidade. O que nós temos que sair aqui com a definição? Esses itens, o que ia permitir, qual que seria praticamente a alteração dos PPCs? Você poder incluir neles a utilização do reconhecimento de saberes e competências profissionais. Nesse critério, o aluno ele pode também fazer uma avaliação, e na avaliação, ele tendo a nota adequada, ele pode eliminar uma determinada matéria, tá certo? Ô, Fernando, você está aí na reunião ainda? Ele poderia explicar melhor isso para a gente. Fernando, está na reunião?
Tô sim. Você pode explicar essa parte certinho para o Concan? Eu vou pedir a todos, pessoal, vou colocar o Fernando para ele explicar certinho o que vai ser alterado, na realidade, em todos os PPCs, a mesma alteração. E aí, o que nós faríamos? Uma alteração prévia dessa alteração específica, para não ter que fazer uma reunião extraordinária e muito rápida, só para definir esse único assunto, tá bom? Então, o Fernando vai explicar o que altera, o que vai ser inserido nos PPCs, para a gente ter uma autorização prévia do Concan, autorizando ou não essa alteração, tá bom? Eu vou pedir para o Fernando explicar, então. Pode explicar, Fernando, para a gente? Tá, então, vamos lá. Primeiro, só para contextualizar, então, o reconhecimento de saberes para o curso técnico já está aprovado na Organização de Dados de 2018. Tá? Mas não existia uma instrução normativa delimitando como seria feita essa questão de extraordinário aproveitamento e reconhecimento de saberes e competências. Tá? Aí, durante a pandemia agora, no dia 24 de abril de 2020, foi lançada a IN 03 da PRE sobre o reconhecimento de saberes para os cursos técnicos. E aí só vale para os nossos casos, no nosso caso, só o curso técnico comitante e subsequente. O integrado não pode requerer reconhecimento de saberes porque ele não tem competências ainda profissionais. Só que para o aluno poder solicitar reconhecimento de saberes ou extraordinário aproveitamento de estudos, ele tem que estar previsto nos PPCs, e nossos PPCs são todos mais antigos do que essa instrução normativa. Então, para isso, a gente vai fazer essa atualização, na verdade é uma inclusão, né? Uma atualização de inclusão de reconhecimento de saberes. É um capítulo específico, onde a gente já fez o texto, eu mandei no chat para todos, e a gente vai incluir esse texto em todos os 3 PPCs, automação, eletrotécnica e mecânica. Apenas essa inclusão, e a gente vai fazer o ATP e mandar para a reitoria, para aprovar daqui 2 semanas no CONEM, para que quando a gente tiver o retorno do calendário acadêmico, a gente possa abrir o edital para alunos. Então, com esse edital, a gente conseguiria diminuir o número de alunos em sala de aula e ter esse ganho nesse retorno aí. Certo, pessoal. Então, essa que é a questão. Então, o que eu ia colocar sobre o regime de votação? A possibilidade da inclusão desse sistema nos 3 PPCs, dos cursos concomitantes, que é o PPC de eletrotécnica, automação e mecânica. Tá? E aí, uma vez autorizado pelo Concan, e aí eles vão fazer a alteração, né? A gente vai enviar também para todos, né, o PPC alterado, mas já fica ele previamente já autorizado com essa inclusão, para que nós não precisamos fazer uma reunião extraordinária só para essa pequena alteração, tá certo? Então, eu gostaria de colocar em regime de votação e gostaria de falar se alguém é contrário, se manifeste no site ou se manifeste verbalmente também, para que o Gustavo consiga verificar ali no site e aí possa falar porque é contrário, ou se mesmo se for contrário não quiser se manifestar, também pode, tá? Questão de votação, tá bom? Então, vou pedir para vocês votarem lá no site, se é ok, né? Coloca um ok, ou contrário, tá? Podem, todos fizeram uma votação no site, contrário ou a favor, tá? A favor dessa inclusão. Para a gente poder fazer a inclusão aqui, a contagem, e colocar no nosso... E ter essa aprovação pelo Concan, que isso é muito importante para a gente. Tá? Eu vou tirar a transmissão agora, que está encerrando esses assuntos. Pronto. Gustavo, você consegue ver aí como é que está? Eu estou abrindo aqui agora o chat para verificar. Bom, ninguém se manifestou no chat. Com relação a isso,
Pessoal, só, vamos nos manifestar só para a gente ficar mais fácil ali colocando de acordo dos conselheiros, e a gente vai computar ali certinho, se todos estão de acordo, se alguém for contrário. E a gente vai partir para o encerramento e pedir para vocês prepararem novas pautas, tá? Para a próxima reunião, que a gente está seguindo o calendário das reuniões. A Diana gostaria de falar. Por favor, Diana, pode tomar a palavra. Obrigada, professor. É só um esclarecimento que talvez o Fernando possa dar em relação a treinamento no Moodle para docentes e discentes. Nós tivemos um encontro da formação continuada na semana passada e uma professora de Caraguá mostrou, ficou muito claro assim, a necessidade de um treinamento para que a gente não subutilize esses recursos. E aí houve uma demanda dos professores que eu trouxesse essa questão para o CONCAN. Saber se antes de iniciarmos qualquer atividade remota, nós teremos essa formação e se nós utilizaremos uma plataforma única. Então, olha só, eu vou responder algumas coisas, o Fernando pode complementar depois, mas é o seguinte, nós já temos um treinamento com o pessoal nosso da TI, do Moodle, pelo menos o básico dele, que ele foi inserido dentro do nosso sistema SWAP. Então, a gente tem o SWAP, tem o Moodle, que o docente vai poder utilizar, e também, junto com isso, a RNP, tá? Então, a reitoria está unindo estes três sistemas para que o professor, o docente, possa estar utilizando disso. Então, a gente já tem um treinamento básico, que a gente já pode até preparar para os nossos professores, a gente faz e dá esse treinamento básico do SWAP, do Moodle, né, das utilizações dele, e também da RNP, que é muito parecido com o Microsoft Teams, sendo que seria que caso, vamos supor, se você for utilizar o RNP de alguma fase, você pode também utilizar o Microsoft Teams, não? O professor, ele pode utilizar outros sistemas também, além desses sistemas básicos que a gente vai estar utilizando propriamente dito. Vai ter também um treinamento por parte da reitoria, mas a gente já pode adiantar para nós, acho que eu não vejo problema nenhum, para os nossos docentes, um treinamento nosso por parte do nosso TI, tá bom? Que já já tem um treinamento básico, tá? E isso aí a gente pode fazer o quanto antes, eu posso estar vendo com o Fernando, para a gente marcar o quanto antes, verificar com o Henrique, para ver o que ele tem, ver a disponibilidade de tempo certinho, e verificar com os docentes também, para a gente fazer, igual a gente fez no outro treinamento do Microsoft, que faz 2 turmas, né? Em 2 horários, para que os professores possam, e quem mais quiser, tá fazendo o treinamento sobre essas plataformas. Tá certo? Tá ótimo. Mas complementando, essa professora que fez essa palestra para nós e depois um debate, ela trabalha com EAD. É claro que a educação remota, né, o que a gente está falando agora, é um pouco diferente do EAD, mas o que ela mostrou, que ficou muito claro, é que talvez para os alunos, se nós tivermos várias plataformas, se não houver uma decisão, e essa pode ser uma decisão do campus, eu acredito, de uma utilização de uma única plataforma, simplifica para os alunos, porque o professor sempre tem um pouco mais de recurso, mas nem todos os nossos alunos têm... falta um pouquinho na formação. Eu mesma subutilizo, eu acredito que eu subutilizo todas as plataformas que eu uso,
mas para os alunos acho que é um pouco mais complicado se um professor der a sua aula numa plataforma, o outro em outra, o outro em outra. Então, eu não sei, mas acho que isso foi um consenso nesse encontro que nós tivemos. Até foi um encontro que teve uma adesão razoável, tinha 23 participantes, né? E dali saiu assim, a ideia da importância de uma única plataforma para simplificar para os alunos. Eu Então, não olha sei só. o que os demais membros do CONCAM pensam disso, mas só estou trazendo uma demanda como representante do segmento. Então, Diana, eu posso responder da seguinte forma, olha só. A plataforma SOAP, ela é certeza que é uma plataforma para todos, são várias plataformas integradas. Então, a plataforma SOAP vai estar integrada junto com o Moodle, então, o Moodle e a plataforma SOAP são duas plataformas que com certeza vai utilizar. Só essa plataforma de interação, igual hoje a gente está falando pela Microsoft Teams. Então, a princípio, a reitoria estava utilizando como uma plataforma integrada a RNP, tá? Que é muito parecida com essa plataforma do Microsoft Teams. A princípio, só ou seria a plataforma da RNP ou uma plataforma da Google também, que também é semelhante a essa que a gente está utilizando. Só isso aí que está sendo decidido, mas com relação ao SOAP e Moodle, essas duas plataformas já está certo de ser as duas utilizadas, tá bom? É que são funções diferentes. Só a plataforma direta, igual que a gente está falando agora, que pode ser ou a RNP, que inicialmente para ser a RNP, ou a própria plataforma da Google, que é liberada, e os alunos têm o e-mail Gmail, né? Todos os alunos têm, então precisaria de ter só esse e-mail Gmail para poder utilizar. Tá certo? Então, basicamente, ela está assim. Mas, o que é interessante a gente fazer, pelo menos esse treinamento, né, do Moodle aí para todos, que é uma plataforma que todos utilizarão. Tudo bem? Está esclarecido, Diana? Essa parte? Diana, está me ouvindo? Desculpa, eu desliguei o microfone. Não, tá. Ok. Tá bom. O Fernando tem algo a dizer sobre isso? Fernando, tem alguma... Sim. A reitoria está preparando, na verdade, comparece, vai voltar na sexta-feira já a minuta docente. E na minuta docente já vai ter carga horária para os professores poder fazer o treinamento do Moodle básico e mais 4 ou 5 modalidades dentro do Moodle. Talvez como fazer exercício, fazer prova, apresentar questões, subtópicos. Então isso já vai vir da reitoria, a questão do Moodle. E para os alunos também. Eles têm uma reunião com os alunos semana que vem já para discutir, se poder pagar mesmo para os professores, com os alunos, como vai ser feito esse treinamento também. Então a gente vai ter um treinamento institucional das duas plataformas. Tanto para servidores, na verdade, né? Vai ser aberto para servidores, quanto para os discentes. Ô, Fernando, olha só, tem a plataforma da Moodle, e aí estava naquela impasse, se era RNP, ou Gmail, ou Microsoft Teams, isso aí não foi definido ainda, não? Certo? Tá na minuta. Na minuta tá Google Meet. Então tô esperando, mas eu sei que a reitoria da TI está fazendo pedido de solicitação de mais salas de RNP. Então talvez fique na RNP mesmo. Porque, olha só, Diana, a questão é que a ideia era ter tudo integrado. E com a RNP ficava integrado no mesmo sistema, SOAP, Moodle e RNP. Então, ficaria tudo integrado no sistema, integrando os três. Por isso que eles estão querendo forçar na RNP. O único problema da RNP é que ela não tem essa mesma velocidade assim, de transmissão e de estabilidade, igual é que a gente vê na Microsoft Teams e também na ferramenta da Google lá, Google Meet. Então, esse que é o grande problema de utilizar, porque a gente não vê que tem tanta estabilidade. A gente já testou e às vezes tem estabilidade, às vezes não, entendeu? Essa que é a questão que está crítica. O restante, ela é muito boa, uma boa ferramenta. Tá bom? A Maria Tereza falou que ia fazer uma colocação. Maria Tereza, pode falar, por favor? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, professor Valdeci. Eu não sabia se eu poderia participar da reunião ou não, mas eu
eu fiquei como suplente, e eu resolvi participar. Eu tenho estudado bastante, tenho feito alguns cursos, assistido algumas palestras por fora, e eu tive muita dificuldade, tanto com a RNP quanto a Microsoft Teams. E aí eu fui atrás para ver o porquê dessas dificuldades. E aí, o e-mail dos alunos, pelo Swap, é pelo Google. Então, fica muito mais fácil se os alunos, se nós, professores, pudéssemos também trabalhar pelo Google. Era essa a colocação que eu gostaria de fazer, porque muitos alunos não conseguiram acessar a Microsoft Teams. E quando eu comecei a fazer as minhas atividades com o Google Meet, o Google Classroom, ficou muito mais fácil. Os alunos conseguiram entrar com mais facilidade por conta do e-mail dos alunos no Swap ser pela plataforma da Google. Era só isso. Aí, se puder levar isso, essa colocação, eu gostaria. Muito obrigada, viu? Tá bom, pode deixar que vai levar sim, tá bom? A gente vai estar incluindo isso nos nossos pedidos lá para a reitoria, junto com os outros campos, para poder verificar. Inclusive, eles estão verificando mesmo a possibilidade de usar o Google Meet, ou seja, a ferramenta da Google também. Tá certo? Pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Não? Tá. Professor, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar com relação a esse assunto. Oi, pode falar, por favor. Eu sou representante dos alunos, né, e eu recentemente estava participando de um projeto com alguns professores e nós utilizamos essa ferramenta mesmo, o Teams. Eu não sei ainda o que vai ser decidido com relação a qual ferramenta usar, mas com relação ao Teams, eu gostaria de ressaltar que é uma ferramenta bastante interessante. O maior problema que eu vejo que eu como aluno e outros alunos tiveram dificuldade foi com relação a criar o e-mail, né, dentro da conta Microsoft para poder acessar o Teams. Então, eu considero ela uma ferramenta muito boa, tão boa quanto as ferramentas do Google, mas caso ela seja determinada como uma ferramenta para a utilização dos alunos, muitos vão precisar dessa orientação. É só esse ponto que eu gostaria de destacar. Tá certo, Cleiton. Obrigado aí pela participação. A gente verificou mesmo que, até eu, quando fiz também, eu tive uma dificuldade maior de criar esse e-mail aí da Microsoft para poder ter o acesso. Então, o primeiro acesso, a maior dificuldade que eu tive foi isso. É uma dificuldade bem chata mesmo, tá? Eu confesso que é uma dificuldade bem ruim, que a gente não pode ter dificuldades nas ferramentas online, temos que ter facilidades, né? Tá certo? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Sim, o diretor, só exatamente isso. O primeiro acesso é mais complicado, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma ferramenta que vale a pena, né? Então, é questão de avaliarem aí se sim ou se não, mas caso seja ela que tenha uma orientação, eu acredito que os alunos conseguem acessar. De qualquer maneira, qualquer ferramenta que for utilizar, que a gente começar a utilizar direto, se ela tiver uma facilidade de conexão, e eu faço trabalhar com ela, com o tempo a gente vai acostumando, que essas ferramentas são muito semelhantes, né? Uma com relação à outra, tem semelhanças muito grandes. Então, eu já trabalhei em 3 dessas só nesse período aí de pandemia e todas elas funcionam bem. Desde que tem pequenas semelhanças, algumas diferenças que tem entre uma e outra. Sim, então, se a gente ficar realmente numa única, é melhor. E aí a gente vai tomando facilidade, aprendendo cada vez mais nela. Se não fica numa, muda para outra, e aí causa a dificuldade que a Diana estava levantando para a gente. Então, ela realmente é um pedido bastante interessante, ser uma ferramenta só para a gente poder se aprimorar nela, desde que seja uma ferramenta boa, né? Correto?
A colocação da professora que falou sobre isso é que se nós tivermos uma única ferramenta, o compartilhamento entre os professores é possível. Então, cada um vê uma nova forma e compartilha isso, ou mostra como está atuando, como os alunos respondem, quais são os recursos. E isso, como nós estamos tendo que aprender na marra, né, de uma hora para outra, esse compartilhamento facilita muito. Mas se nós ficarmos cada um em uma plataforma distinta, dificulta. Então, tanto os alunos pode-se criar um fórum, tanto para aluno quanto para servidor, ou um único fórum de servidor e alunos, em que ocorra esse compartilhamento de informação. Isso nós acreditamos que facilitaria muito a utilização mesmo do recurso. Certo. Perfeito, Diana. É isso mesmo. Ótimo. Então, nós acabamos todos os itens das pautas. Eu só queria passar mais um informe, que eu acho que é importante passar para o CONCAM. Hoje, agora, inclusive terminando aqui, eu vou ver se consigo entrar ainda na reunião do Conselho Superior, que acabou sendo no mesmo horário que o nosso CONCAM. É uma reunião extraordinária que está tendo agora, e eu preferi participar do CONCAM de início, porque ficaria ruim para a gente desmarcar a nossa reunião para poder participar do Conselho Superior. Está rodando uma reunião agora, que eu ia passar para vocês sobre o assunto da deflagração do processo eleitoral para reitores e diretores. Eu queria explicar para vocês certinho o que está ocorrendo e o posicionamento o Colégio de Dirigentes tomou um posicionamento, que foi, nós fizemos uma reunião, eles tiveram um posicionamento geral, e eu gostaria de explicar qual foi esse posicionamento, e hoje está sendo definido como é que vai ser o processo. Então, eu queria só explicar o panorama geral desse problema. O que está acontecendo? O processo eleitoral, ele ocorre, né, de reitor e diretor a cada 4 anos. Só que nesse ano teve uma alteração por decreto. A alteração, ela visa ter uma alteração com relação ao nosso processo eleitoral. Então, como que é o nosso processo eleitoral hoje? Ele funciona da seguinte maneira. Tem a eleição para, a cada período, né, tem a eleição para reitor e para diretor. Isso ocorre conforme a nossa lei de criação, tem os procedimentos da eleição certinho, e tem também as características, né? Tem que ter um certo critério para se candidatar. Só que com essa alteração do governo, o que ocorreu? Ela alterou essa possibilidade de ter quem for mais votado seria o candidato eleito. Eles jogaram uma lista tríplice para reitor. Então, como funciona? Da maneira que o governo posicionou, não teria, né, mais eleição para diretor. O diretor seria indicado pelo reitor. Tá? Então, só que isso aí, ele tem um prazo de validade. Se não fosse votado no Congresso, ele perderia a validade. Certo? Foi o que ocorreu. O prazo era até agora, no meio do ano, então não foi votado, então perdeu a validade. Então, o que ocorre? A partir de agora, é possível deflagrar o processo eleitoral. Só que nós temos 2 grandes problemas aí que eu gostaria de explicar. E foi discutido isso também entre os diretores, e o problema maior que a gente verificou de deflagrar o processo eleitoral agora é que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, como vai ser a participação no meio da pandemia do processo eleitoral? Então, o Consup também, ele sente essa dificuldade de iniciar um processo sem ter o contato, né, entre os candidatos e as comunidades. Vai ser uma candidatura virtual, como que vai ser? É uma coisa que nunca ocorreu, tá?
Então, é um lado extremamente difícil ter uma candidatura nesse momento. Porém, temos duas coisas bastante complicadas que eu gostaria de ressaltar. Se nós não fizermos o processo agora, esse processo tem que ocorrer para já no ano que vem já ter um nome de algum candidato eleito. Porque se não tem, é nomeado um interventor, porque pela lei você tem que ter, depois de um determinado tempo, você tem que ter um substituto. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem aí. E outro problema grande que está sendo discutido não só no Instituto Federal de São Paulo, mas no Instituto Federal de todo o Brasil, é que pode surgir um novo decreto, que esse novo decreto ele impedir que tenha a eleição da maneira que é o Código Eleitoral, onde o reitor com o maior número de votos, ele vai ser o reitor empossado. Então, pode surgir novamente um decreto onde tem a lista tríplice, até a lista de 5, ou até mesmo deixar de ter esse processo. Tudo isso, se surgir um decreto, ele inviabiliza o processo acontecer. Então, o que ocorre? Nessa janela de tempo que nós temos, nós não sabemos se isso vai ocorrer ou se não vai ocorrer, uma suposição. Mas caso não ocorra, vamos supor, durante esse mês não ocorra, e o processo já seja deflagrado, tá? Se o processo for deflagrado antes de ocorrer esse decreto, o processo já iniciou, então tem uma maior chance, né? O processo já iniciou, então ele se torna válido. Então, e aí qual que é a diferença desse processo válido? É que o diretor e o reitor que a comunidade escolher, que tiver o maior número de votos, será o que tomará posse, tá? Essa que é a grande diferença. Ou seja, todos nós conseguiremos ter um reitor eleito, um diretor eleito democraticamente, com todos os segmentos, servidores administrativos, alunos e docentes. Isso é o lado positivo de startar o processo eleitoral. O lado negativo é startar o processo eleitoral no meio de uma pandemia, com todas as dificuldades que a gente vai ter. Entre as dificuldades o processo de votação, por exemplo, vai ser um sistema Aurora, um sistema virtual que seja auditado, teria que contratar uma auditoria externa para auditar essa votação, para ter segurança na votação. E é um problema. E fazer todas as campanhas, todas as possibilidades para dar a mesma possibilidade para os futuros candidatos que queiram se candidatar, que queiram se posicionar. Então, estamos hoje entre a cruz e o punhal, né, vamos dizer assim. Se nós não fizermos o processo, agora corre o risco de vir o decreto de dar um impedimento. E no impedimento, o que acontece? Provavelmente vem um reitor que não seja o mais votado, pode ser até uma lista aqui de 5 candidatos, eles podem colocar o que eles quiserem. E, nesse caso, nessa situação nova, e aí não tem nem eleição para diretor. O diretor, ele ficará indicado pelo possível futuro reitor, que talvez não seja o mais votado também. Então, essas são as duas coisas que estão sendo discutidas agora no Consulp, que eu não sei se vai ter uma decisão hoje também, tá? Porque isso já foi decidido em reuniões passadas e foi postergada. Houve algumas postergações. Alguns institutos federais do Brasil já iniciaram um processo eleitoral devido a essa janela que existe, né? Uma janela que nós sabemos que está aberta. Não sabemos se o governo vai se posicionar com relação a isso novamente ou não, tá? Então, tudo isso foi passado, todas essas dificuldades, elas foram mostradas pelo colégio de dirigentes. Muitos alertaram da dificuldade de começar um processo agora, e foi verificado no final, houve ali um consenso, mas que devido ao fato de poder tirar a democracia, de nós escolhermos os nossos futuros gestores, e aí se viu que a necessidade de startar o processo devido a esse fato aí, que é melhor você startar
e com toda a dificuldade de você eleger algum candidato, alguém que vai realmente representar, do que ficar à mercê de vamos supor, à mercê de não ter nem a eleição mais para diretor e de um possível reitor não ser o mais votado pela comunidade. Então, pode ser alguém aí de escolha do próprio governo para ele fazer, teoricamente, o que ele quiser e colocar as diretrizes que ele quiser no nosso instituto. Então, é isso que nós observamos, tá? Então, tivemos esse posicionamento, né, do colégio de dirigentes, que esse é um posicionamento apenas de 5 conselheiros do CONSUP, porque tem o CONSUP que vota e toma essa decisão, são cerca de, no mínimo, 17 conselheiros, é o mínimo, né, que tem que ter, que eles poderão votar e tomar essa decisão que deve estar sendo tomada hoje. Caso seja tomada, e aí vai ser, né, através de uma comissão central, startar o processo, com um cronograma, todas as comunidades vão ficar cientes de como vai ser o processo, através das comunicações que vão partir dessa comissão central e vai ter as comissões locais, tá bom? Então, acho que era interessante, oportuno também manter o nosso CONCAN acerca disso, né, do que está acontecendo. Todos têm acesso a acompanhar as reuniões do Conselho Superior remotamente. Se você olhar no site do FSP, elas são transmitidas online, mas às vezes são tantas informações que a gente tem, tantas coisas, que às vezes acaba passando as coisas desapercebidas. Então, por isso que eu achei interessante ressaltar aqui no CONCAN e trazer à luz aí a comunidade desse problema aí que ele está acontecendo, né? São interferências do governo que antes não tinha, agora está tendo esse tipo de interferência, porque as coisas estão mudando e nós realmente não sabemos qual é o rumo que as coisas vão tomar. Então, nós temos que estar alertas, né, todos nós, estar alertas e acompanhando essas notícias. Estar sempre antenados para poder saber aí quais os nossos rumos, tá bom, pessoal? Então, gostaria de estar passando aí para todos esse informe e estar encerrando aí o nosso CONCAN. Abrir aí um espaço para se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer também, para a gente poder partir para o encerramento. Tá bom, pessoal? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Valdeci, ainda tem aquela pauta dos 40 dias da Sofia, né? Então, a pauta dos 40 dias da Sofia, hoje ela é membro do CONCAN, porém ela já substituiu férias 40 dias. Se ela chegar a 60 dias, que ela vai ser desligada do CONCAN. Mas como ainda não chegou, ela está no número 40 dias que ela fez substituição, caso chegue, e aí na reunião que ela chegar, faz o processo de vacância dela. Tá bom? Como não chegou, ela ainda é nossa membro do CONCAN. É isso que eu gostaria de ressaltar. O máximo de tempo que um membro do CONCAN ele não pode ser coordenador, substituir coordenador por mais de 60 dias por ano, ou 30 dias consecutivos, né? Ou acima de 30 dias consecutivos, e no máximo 60 dias por ano. Então, ela já ficou 40 dias. Se ela ultrapassar esse prazo, a partir do momento que ultrapassou, ela tem que ser na reunião seguinte declarado vacância. Tá bom? Então, só alertar isso aí ele está no nosso na nossa resolução do CONCAN, mas como ainda não chegou, apenas um alerta, tá? Um alerta que caso chegue, eu já conversei com ela e aí automaticamente ela sai de ser membro do CONCAN e é declarada a vacância dela, tá? Porque a gente está de olho em todas essas variáveis aí que tem na nossa resolução do CONCAN. Tá bom? Bom, com relação a isso, né, esse informe também, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, mais alguma coisa, para a gente poder encerrar o nosso CONCAN. Tem alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Nada? Então tá bom. Então vou estar encerrando o CONCAN e agradecer a todos pela participação. E aí na próxima reunião, ela está conforme o calendário, se eu não me engano, você sabe qual que é a data, Gustavo? A próxima reunião? Segunda terça de agosto. Deixa eu ver de aqui. Agosto, né? Tá. Então, muito possivelmente. 11 de agosto. 11 de agosto. Então
um pouco longe ainda na nossa próxima reunião, mas aí está dado, acho que bastante coisa foi passada hoje, nós estamos bem atualizados, tá certo? Então, agradecer a todos aí e tenham um bom dia e vamos aguardar aí, acompanhem, né? Se possível, entrem no link ali do Conselho Superior, acompanhem, esteja acompanhando aí o futuro do nosso campus, tá bom? Do nosso instituto como um todo. Um abraço a todos, até mais.